Oi, gente, tudo bem? Então, agora a gente vai abordar o capítulo 2 do livro da Margaret Davis. O capítulo 2 tem o seguinte título, né? Direito limitado e ilimitado. A gente viu que no primeiro capítulo ela pretendeu sinalizar quais eram as grandes variáveis, né, que atravessavam, que ela considerava, as variáveis que ela considerava mais importantes para atravessar, digamos assim, o conceito ou os arquétipos de direito, o principal arquétipo de direito contra o qual ela se engaja, né, que é o arquétipo do direito estatal. Nesse capítulo, ela avança um pouco de maneira, ela aprofunda, digamos, parte das ideias que ela já tinha desenvolvido no primeiro capítulo. Eu vou, então, sinalizar quais são as duas perguntas que ela faz na introdução do capítulo, né? Quais são as possibilidades eclipsadas pela unidimensionalidade da teoria do direito e como a teoria do direito pode ser aberta a novos modos de entendimento. Bom, ela não ataca exatamente essas questões, mas digamos que essas questões movem um pouco o tipo de debate que ela introduz nesse capítulo. Então ela não vai exatamente falar quais são as possibilidades eclipsadas, ou pelo menos não vai se deter nisso, ela vai estar mais interessada ainda em aprofundar um pouco mais os problemas do arquétipo principal de direito estatal, e também ela não vai exatamente indicar em que sentido, né, a teoria do direito pode ser aberta a novos modos de entendimento. Ela não estou falando que ela não diz nada sobre isso, mas não é, digamos assim, o grande desenvolvimento escrito dela sobre isso. Então, a estrutura do capítulo está aqui descrita, né? São as seções que eu separei. Vou fazer da mesma forma que eu fiz em relação ao capítulo 1. Eu separei um slide só para cada sessão. Minha intenção, mais uma vez, é só pontuar coisas que me pareceram bastante importantes, que me pareceram interessantes. Eu vou, dentro do possível, tentar articular um pouquinho com o que eu sei sobre, enfim, teoria do direito, ou pelo menos textos que me vieram à mente, me surgiram à mente enquanto eu lia o texto da Margaret Davis. E é isso, vamos meter a mão na massa porque o YouTube me limita, nos limita, para o nosso bem, eu diria, né? A fazer upload de vídeos de até 15 minutos. Essa fica a dica aqui para quem vier depois de mim. Eu não sabia disso, eu sou novato, como vocês podem imaginar. E tem uma limitação de 15 minutos no YouTube para contas não verificadas. Não faço ideia de como se verifica uma conta. Eu acho que para o bem de todos, né, com vídeos mais curtos, a gente flui melhor. Apesar disso, meu vídeo inicial do primeiro capítulo ficou em 24 minutos. Eu vou tentar não passar disso, pelo amor de Deus. Vamos tentar ser breve aqui, tá, gente? Muito bem. Primeiro tópico, eu vou falar só, largar de antemão aqui uma constatação minha. As três primeiras sessões, que são Teoria do Direito Restrita e Irrestrita, Brighton Rock Law e Exclusões Históricas e Culturais, me parecem estar inteiramente conectadas. Elas atravessam o mesmo problema. E eu vou explicar depois, daqui a pouco a gente chega lá, mas eu vou explicar o que é Brighton Rock Law. Eu tive que fazer uma pesquisa no YouTube, ou melhor, no Google, para entender exatamente o que ela estava querendo dizer com isso. Muito bem, nessa sessão inicial, Teoria do Direito Restrita e Irrestrita, ela ataca de maneira muito direta a forma como pesquisadores e pesquisadoras da tradição analítica, mais uma vez, digamos assim, é o interlocutor dela, né? É o pessoal da tradição analítica. Ela questiona a forma como a pergunta é feita e a forma como a abordagem é feita. Então ela ataca a pergunta, apesar dela falar em algumas sessões, algumas partes do texto, que ela acha que a pergunta, o que é o direito, é uma pergunta importante. Ela não está negando a importância da pergunta. Mas ela acha que a forma como a tradição analítica coloca essa questão geralmente direciona para uma resposta muito fechada. Mais uma vez, retomando um tema do primeiro capítulo, uma resposta muito excludente, né? Que não é polifônica, que não é plural, que não reconhece outras formas de se implantar no mundo, né? De ser no mundo. Então, tá aqui no primeiro tópico, né? No primeiro bullet point aqui desse slide, e aí eu já deixo em vermelho aí um destaque. Eu acho que essa não parece ser uma caracterização adequada. Eu não estou sugerindo que ela está atacando o espantalho, não é minha intenção. Eu não conheço toda a literatura ou toda a bibliografia da filosofia da teoria analítica do direito, longe disso. Mas a que eu conheço me parece ser bastante cautelosa e enxerga
com grande facilidade, sem grandes problemas, essa pluralidade que ela deseja ver reconhecida na teoria do direito e que, teoricamente, não estaria presente na tradição analítica. Então eu trago aqui dois textos, vou mostrar muito rapidamente. O primeiro é do Walter Sinnott Armstrong. Ele é um pesquisador, é um teórico do direito norte-americano. Ele tem esse texto que é basicamente uma teoria em perspectiva do direito, ou de várias perspectivas. E a ideia dele é exatamente essa. Ele faz uma introdução, eu já li esse texto há muitos anos, já reli mais de uma vez. É um texto muito interessante, digamos assim, fica a dica, em que ele vai colocar justamente a validade dos diferentes pontos de vista sobre o que é o direito. Então ele vai sugerir que existe um ponto de vista moral, por exemplo, que é o ponto de vista que o justnaturalista vai tentar descrever o fenômeno do direito a partir de algum tipo de moralidade construída a partir da ideia de natureza humana, de razão, ou até mesmo teológica. Ele vai também articular a possibilidade de um ponto de vista positivista conceitual e também vai tratar de uma versão de realismo jurídico. Ele faz isso num texto bem escrito, muito interessante. É um texto que eu gostei muito de ter lido no mestrado, quando eu participei do mestrado da PUC em 2011 a 2013. O outro texto que foi passado em conjunto na matéria do Noel, de Teoria do Direito, é o do Brian Tamanaha. É um pesquisador que... Eu tenho até um livro dele aqui, que é Superando a divisão entre realismo e formalismo, se não me falha a memória. Esse texto aqui tem a mesma tônica, eu diria, a mesma tônica do livro do Sinnott Armstrong, que é colocar a possibilidade, né, para explicar primeiro, ele tenta explicar as fontes do impasse, como ele diz aqui, nessa parte, as fontes do impasse entre teóricos e teóricas do direito, é claro. E ele fala que uma delas, por exemplo, a principal fonte de desacordo acerca do conceito do direito é porque os teóricos eles mantêm visões, intuições que são discrepantes desde os limiares de identificação dos arquétipos de direito. E mesmo depois, quando se identifica um certo arquétipo, existe divergência também no estágio de abstração, né? Eu acho que eu cheguei a mencionar no primeiro capítulo que essa coisa, a tentativa de olhar para o mundo, né, e tentar identificar padrões, e desses padrões tentar abstrair o que é essencial do que é acidental, né, do que é irrelevante, talvez. E ele, se não me falha a memória, ele também é um positivista, talvez um positivista conceitual, ou então um realista. E alguns teóricos do direito também vão sustentar que os realistas têm algum tipo de base positivista. Eu dei essa volta só para esclarecer que ele também sinaliza com muita tranquilidade, né, a existência de controvérsias profundas, ou a existência de múltiplos pontos de vista ou diferentes perspectivas acerca do conceito de direito. Tá bom? Bom, voltando. Deixa eu subir isso aqui para poder ler. Bom, Davis, então, a gente está tratando mais uma vez da pergunta, né? Ela acha o seguinte, que a pergunta ainda é importante, mas ela é importante quando se coloca de maneira crítica e aberta, né? Permitindo que definições dadas, né? Take it for granted, né? Que é a expressão que se usa, né? São aceitas de bom grado, digamos assim, né? Que são aceitas de antemão, sem crítica. Ela sugere que essas definições sejam testadas e revisadas. E principalmente é um ponto no qual ela bate bastante, né, é fazer emergir, né, fazer ressurgir o aspecto político que atravessa o fenômeno do direito.